Eu estou muito feliz com a oportunidade de dar essa palestra sobre oncologia nutricional online para atingir maior número de pessoas. Como vocês estão vendo aí nesses certificados, eu já dei essa palestra em congressos de nutrologia da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN, já dei essa palestra em congressos de medicina ortomolecular, em congressos de gastroenterologia, o Ganepão. Já dei essa palestra para a Prefeitura de São Paulo, Universidade de São Paulo, Polícia Militar. Aqui temos diplomas dos congressos do AICR, American Institute for Cancer Research, isto é, Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer. Eles fazem um congresso todo ano, eu já vou no 6º congresso agora. Então, Marinha do Brasil, etc. Então, já demos essa aula em vários congressos médicos, em várias organizações, mas eu atingi poucas pessoas. Com esse congresso online, eu espero atingir muitas pessoas que possam ser beneficiadas pela prevenção do câncer, infarto, diabetes e obesidade, e também uma técnica eficaz, tem se mostrado eficiente, para a reversão do câncer, reversão das placas de ateroma e também da diabetes. Então vamos lá à aula Oncologia Nutricional. Eu agradeço muito aos organizadores desse congresso médico pela oportunidade de poder fazer esta apresentação. A oncologia nutricional divide-se em duas partes. A primeira parte é a prevenção do câncer. Quando você está prevenindo o câncer, você está prevenindo também as doenças cardiovasculares, a diabetes e a obesidade. E a segunda parte da oncologia nutricional é a reversão do câncer, isto é, dar ao paciente portador de câncer alimentos com componentes químicos nutritivos ou não nutritivos que destroem, literalmente causam apoptose, destruição das células cancerosas. Então, ao paciente com câncer, deve dar uma alimentação nutritiva, completa, satisfatória, mas composta de alimentos com componentes químicos naturais que destroem a célula cancerosa, conseguindo-se a reversão de tumores. Essa alimentação deve fazer parte do tratamento oncológico, não é um tratamento complementar. Em 1982, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos publicou esse relatório feito por um comitê de especialistas. Outro comitê de especialistas analisou as pesquisas novamente, chegou às mesmas conclusões que o primeiro comitê. Aqui diz que excesso de gorduras, quer sejam saturadas, quer sejam não saturadas, as saturadas é o queijo, a manteiga, a carne, as não saturadas são os óleos. Consiste no excesso de gorduras, é tumorgênico, isto é, aumenta o risco de tumores, principalmente de mama e de intestino grosso. Aquele relatório é de 1982. Esse relatório é de 2014, do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer Internacional, referindo-se aos pacientes portadores de câncer. Os pacientes portadores de câncer que comem alimentos com fibras, 10 gramas de fibra por dia, 32% menos risco de morte em portador de câncer de mama. Alimentos com fibra são principalmente o arroz integral, a farinha de trigo integral, o milho, a aveia, que são os cereais, complementados pelos feijões, legumes, verduras, frutas, que têm muito menos fibra. Alimentos contendo soja protegem, diminuem a mortalidade em pacientes portadores de câncer de mama. Gorduras, 10% de gorduras das calorias totais ingeridas, para cada 10%, 82% maior risco de morte por os portadores de câncer de mama. Só para ter uma ideia, antigamente comia-se 10% de gorduras, 8%, 6%, hoje come-se 40% de gordura na alimentação moderna.
As gorduras saturadas, para cada 10 gramas, 66% mais mortalidade nos portadores de câncer de mama, e a atividade física protege contra as mortes em portadores de câncer de mama. As mulheres que mais usam óleos vegetais, óleo de soja, a soja é bom, mas a gordura da soja passa a ser gordura demais. O óleo é muita gordura, óleo de soja, óleo de girassol, azeite extra virgem, qualquer óleo vegetal. As mulheres que mais usam óleo vegetal, comparando com as que menos usam, tiveram 74% mais morte por câncer de mama. Ou melhor, mais risco de ter câncer de mama. O peixe, indivíduos que comem peixe frito, tiveram 260% mais risco de diabetes tipo 2. Quem come peixe frito todo dia, quem come peixe frito uma vez por semana, teve 61% maior risco. Mas não é o peixe que causa diabetes, é a fritura, porque o peixe cozido ou cru diminuiu o risco de diabetes. A fritura produz substâncias tóxicas para as células do pâncreas que fabricam insulina, sobrevindo à diabetes. Alimentos fritos, 18 para 1, 18 alimentos fritos para 1 cozido, eram próprios de pessoas com câncer de esôfago no norte do Irã. As pessoas no sul do Irã, que comiam 2 alimentos fritos para 1 cozido, isto muito menos fritura, não tinham câncer de esôfago. De acordo com a Sociedade Americana de Cancerologia, a alta temperatura no preparo dos alimentos, as frituras, originam substâncias cancerígenas. Portanto, o alimento deve ser cozido ou cru natural. Esse relatório é da Organização Mundial da Saúde. Ele fala que cereais integrais diminuem o risco de obesidade, diabetes, vários tipos de câncer, doença cardiovascular, até doenças dentárias. Então, 40 estudos caso controle, englobando 20 tipos de câncer. As pessoas que comiam cereais integrais tiveram significativamente menos risco de 20 tipos de câncer. Cereais integrais é pão, bolo, bolacha feitos com farinha de trigo integral. Esse relatório do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer é o mais recente, Fundo Mundial e Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer. Analisaram 500 mil de artigos. O penúltimo indivíduo dessa pleiade de cientistas é o Walter Willett, que afirma que 2 copos de leite por dia aumenta o risco de câncer de mama em qualquer país do mundo, porque o leite é muito concentrado em IGF-1, Insulin Growth Factor, fator de crescimento, hormônio de crescimento para o bezerro crescer. Mas o IGF-1 alto no seu plasma, porque você toma leite, causa progressão e desenvolvimento de vários tipos de câncer, como de mama, de intestino grosso e de próstata. Então, nesta tabela, existem 500 mil de pesquisas selecionadas, selecionaram 7.000 pesquisas, em azul é o que protege contra o câncer, em vermelho é o que causa o câncer. Então, o primeiro alimento que protege é o cereal integral. Ele tem o farelo, o germe e o endosperma. Quando ele é refinado para ser um arroz branco, farinha de trigo branca, ele perde o farelo e o germe, fica só o endosperma. Perde parte das proteínas, perde 50% do cálcio, aí precisa de leite para ter cálcio, perde 80% do ferro, aí precisa de muita carne para ter ferro, perde selênio e vitamina E que destroem células cancerosas. Então, tirando o farelo e o germe do trigo, perde-se as fibras que protegem contra o câncer de intestino grosso, perde-se 80% das gorduras, aí precisa de gorduras extras, vindo do excesso de gorduras, e as vitaminas de complexo B. Então, pessoas que comem arroz branco, farinha de trigo branca, têm 82% mais risco de câncer do intestino grosso. Quem come farinha de trigo integral no pão, bolo, bolacha e o arroz integral, tem 54% menos câncer de intestino grosso. Então, deve-se usar o arroz integral, deve-se usar um pão 100% integral, tem que ser 100%. Não deve ter farinha refinada, farinha branca, chamada de especial, misturada. Pode-se usar farinha de trigo, misturada com aveia, centeio, um bolo feito com farinha de trigo integral, uma bolacha feita com farinha de trigo integral e aveia, uma pizza feita com farinha de trigo integral e aveia,
Uma torta de legumes, torta de frango, de atum, de carne, feita com farinha de trigo integral, é o grande diferencial para proteger contra vários tipos de câncer, doença cardiovascular como infarto, AVC e a diabetes. Aquele vermelho no meio é a carne vermelha. A carne vermelha aumenta o risco de câncer de intestino grosso. O peixe diminui o risco se for peixe cozido. Peixe frito aumenta o risco de câncer de mama. Peixe cozido diminui o risco de câncer de mama. Frango frito aumentou o risco. Frango cozido não aumentou o risco. A carne preservada, que é presunto, salsicha, peito de peru, peito de frango, mortadela, são os embutidos. São preservadas com nitritos. Nitritos combinam-se com as aminas do cozimento, formam nitrosaminas, que são potentes cancerígenos. Então, recomenda-se que coma-se pouca carne vermelha, de preferência cozida, porque a carne frita, grelhada ou churrasco, é muito calor sobre a gordura, que libera substâncias cancerígenas, que são as aminas aromáticas heterocíclicas e os hidrocarbonatos aromáticos policíclicos. Preferência peixe ou frango, carne vermelha cozida e carne processada, embutida, deve-se evitar porque é mais relacionada com o câncer do intestino grosso. Agora, uma curiosidade: trabalhadores de matadouros de aves tiveram 600% mais risco de morrer de câncer no cérebro, porque existem 3 vírus nessas aves que causam câncer de cérebro nas aves e inoculadas em macacos causam câncer de cérebro. Igualmente, indivíduos que comem peixe cru diariamente tiveram 800% mais risco de morte por câncer no cérebro. Mas aqueles vacinados contra sarampo ou que tiveram varicela não tiveram maior risco. A seguir, temos essa imagem vermelha à direita, que refere-se ao leite e ao queijo. Quanto mais leite, queijo, manteiga, maior o risco de câncer de próstata, porque aumenta o IGF-1 relacionado com a progressão do câncer. Também porque tem excesso de cálcio. Você precisa, de acordo com a OMS, de 500 miligramas de cálcio, 700 sem problemas. Mais de 1 grama de cálcio por dia, que é comer queijo, manteiga diariamente, mais de 1 grama aumentou 32% as mortes por câncer de próstata, por causa do IGF-1 e por causa que o excesso de cálcio impede que a vitamina D passe para D3, e a D3 protege contra o câncer de próstata. Leite relacionado com linfoma, leucemia, doença de Hodgkin, também mieloma múltiplo. As pessoas que mais usam leite, comparando com as que menos usam leite, tiveram 330% maior risco de leucemia linfocítica. Isso se deve ao excesso de gordura desses alimentos e a outros fatores como o IGF-1 que causa a progressão do câncer. Você produz IGF-1, mas o excesso de IGF-1 causa a progressão do câncer. Quem mais usa leite e derivados teve 68% mais câncer de próstata. Na China, onde é muito pouco o consumo de leite e queijo, tem muito pouco câncer de próstata, mama e intestino grosso. Nos Estados Unidos, onde se come muito mais leite, queijo e manteiga, tem muito mais câncer. O câncer de próstata na China não chega a 2 casos por 100 mil em 2005, 1,7 casos por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, 130 por 100 mil habitantes. Aqui, 60 por 100 mil habitantes. O IGF-1, em quem toma um copo de leite, aumenta 8,23 nanogramas por ml no sangue. IGF-1 alto no sangue é relacionado com o desenvolvimento e a progressão do câncer. O leite de vaca contém altos níveis de IGF-1, que é o hormônio do crescimento para o bezerro crescer. Os níveis plasmáticos de IGF-1 são muito elevados em dieta com muita gordura em camundongos, e estudos em populações mostram que mulheres com IGF-1 alto no sangue têm risco aumentado de câncer de mama. Luteína é um produto dos alimentos vegetais que protege contra o câncer. 152 médicos com câncer de próstata, comparados com 152 sem câncer de próstata. Os médicos que tinham câncer de próstata tomavam mais leite, queijo e manteiga e tinham IGF-1 mais elevado no sangue. 335 mil mulheres acompanhadas por 12 anos
10 mil casos de câncer de mama. As que comiam mais hambúrguer, manteiga e queijo tiveram 28% maior risco de câncer de mama. As pessoas altas têm mais câncer, mas não é a altura que causa câncer. É o IGF-1, que é o hormônio do crescimento que tem no leite, que causa aumento da estatura e causa aumento do risco do câncer. As gorduras em excesso dos queijos, manteiga, aumentam a insulina alta causa a progressão de tumores, IGF-1, e a gordura, o colesterol, aumenta a produção de hormônios femininos, porque o hormônio feminino abaixa o colesterol quando ele é produzido, então a mulher, para baixar o colesterol, para não ter infarto, ela produz mais hormônio feminino. Em populações asiáticas, as pessoas que mais usam soja tiveram menos câncer de mama. Populações ocidentais, as pessoas que mais usam soja não tiveram menos câncer de mama, porque o fator promotor, fator de risco dos queijos e manteiga, foi superior ao fator protetor da soja. Atividade física, 1 hora de atividade física por dia, diminui os níveis de insulina, IGF-1, estrógenos, aumenta 100 vezes a concentração de citoquina IL-6, que causa a destruição de tumores. Portanto, nutrição anticâncer com atividade física, tanto para prevenção quanto para reversão do câncer. As pessoas que simplesmente fazem 1 hora de atividade física por dia, sem outros fatores, já tiveram, depois de 16 anos, 45% menos câncer, de um modo geral. 45% menos risco de ter câncer com 1 hora de atividade física por dia. Radioatividade aumenta o risco de câncer, a raio-x para tratamento médico, mesmo em pequenas doses. Terapia de reposição hormonal na menopausa aumenta o risco de câncer de mama. Portanto, a mulher deve comer hormônio vegetal. O hormônio vegetal é o fitoestrógeno, contido na soja, como no tofu, para não ter os sintomas da menopausa e para se proteger contra o câncer. Bebidas alcoólicas, convincentemente, aumentam o risco de câncer de mama. O queijo de soja e a semente de linhaça diminuem o risco de câncer de mama e de próstata. Os feijões, principalmente os derivados da soja, como o tofu, diminuem o risco de câncer de próstata. Na China, Japão e Filipinas, é baixa a incidência de câncer de mama. Quando elas mudam para os Estados Unidos, a 2ª ou 3ª geração passa a ter uma incidência igual ao americano, igual ao brasileiro, porque mudam a alimentação. Elas usam tofu na alimentação, que tem fitoestrógenos. Fitoestrógenos ocupam os receptores dos estrógenos, impedindo que o excesso de estrógeno cause câncer de mama. Os fitoestrógenos, as isoflavonas do tofu, que é o Genistein e o Daidzein, destroem células de câncer de mama, próstata, útero e evitam os sintomas da menopausa e abaixam os níveis de colesterol e também evita a perda de cálcio, prevenindo a osteoporose. O Genistein e o Daidzein destrói células de câncer de próstata, contido no tofu. O patê de grão de bico e o patê de queijo de soja, que é o tofu, são ótimas alternativas para substituir a manteiguinha, a margarina e o próprio queijo. Aqui está o patê de grão de bico. Os temperos são concentrados em substâncias químicas que destroem o câncer. Temperos comuns como alho, cebola, gengibre, cúrcuma são concentrados em inibidores do câncer. A osteoporose, as fraturas de colo de fêmur, fraturas de bacia, são muito raras em países que não usam quase leite, queijo e manteiga. Usam menos cálcio. Isso é paradoxal, porque ocorre, de acordo com a OMS, o excesso de proteína animal causa perda urinária de cálcio. O indivíduo está comendo cálcio no queijo, mas está urinando muito cálcio e o balanço metabólico é negativo. Portanto, mesmo que você diminua a ingestão de leite, queijo e manteiga, você usando cereais integrais, você pode ter cálcio suficiente, junto com a atividade física, exposição ao sol para produzir vitamina D, sal marinho, que tem menos sódio, mais proteínas vegetais do que proteínas animais. 500 miligramas é o mínimo de cálcio que você precisa. Você pode obter 3 vezes isso sem usar leite, queijo e manteiga. O arroz integral tem muito mais cálcio que o branco, o trigo integral tem muito mais cálcio
que é a farinha de trigo branca, o gergelim tem muito cálcio. Os alimentos em conserva em sal, conserva em vinagre, causam câncer de estômago. E aqui embaixo, no meio, tem um azul muito forte, é quase um verde, que é a atividade física, que tem um forte efeito protetor contra câncer de intestino grosso e contra câncer de mama. Na Inglaterra, usa-se leite, queijo, manteiga, carne, aquela coluna alta é o câncer de mama, e a alta no homem é o câncer de próstata. Nos Estados Unidos, câncer de mama e de próstata, também os mais comuns. No Brasil, leite, queijo, manteiga, câncer de mama e de próstata são os mais comuns. E na China você não encontra câncer de próstata nas estatísticas e o câncer de mama tem uma incidência muito menor. Então a alimentação preventiva, exemplificando um café da manhã, pão 100% integral, patê de tofu ou patê de grão de bico, um ovo cozido para ter a vitamina B12, aveia com banana, frutas, chá verde. Um café da manhã diferente. O café da manhã no Japão é mais diferente ainda. Café da manhã no Japão é arroz, feijão, salada e peixe. Quando eles mudam para os Estados Unidos, passam a comer pão com manteiga, leite e queijo, passam a ter câncer de mama e de próstata. No Japão a incidência é muito baixa. E o almoço preventivo é o arroz integral, o milho, o feijão, a ervilha, o peixe cozido ou frango cozido, a salada, as frutas inteiras no lugar de suco. O suco é muito ácido, suco de laranja, limão, maracujá, e a acidez causa inflamação na mucosa da orofaringe, predispondo a faringite, além de destruir os dentes. Então, quando você mastiga, a mastigação é importante. Mastigando uma fruta, ativa os flavonoides da fruta que atuam contra o câncer. Carne em menor proporção. Esse livro chama-se Superalimentos, autoria Sidney Federman. Eu digo autoria Sidney Federman porque tem outro livro com o mesmo título de outros autores. Esse livro tem tudo o que eu estou falando para vocês de maneira resumida, tem somente 130 páginas, vocês podem ler no final de semana. Vocês podem adquiri-lo através do telefone do consultório, que está aí na tela, ou na Livraria Cultura. Agora, as pessoas que têm câncer, elas devem saber que elas devem fazer uma alimentação composta de alimentos com componentes que destroem o câncer. Os alimentos com componentes que fazem o câncer progredir não devem ser usados. O arroz integral tem antocianina, que demonstrou a destruição de células cancerosas. O arroz integral, o trigo integral, o milho, a aveia, tem inositol, que deteve o crescimento de vários tipos de câncer, faz uma célula de câncer de cólon, leucemia, próstata, mama, sarcoma, hepatoma, ser uma célula normal. Ele a transforma em célula normal ou ele a destrói se isso não for possível. O inositol impede a formação de cálculos de vias urinárias, aumenta o muco do estômago, tem um efeito gastroprotetor e potencializa a quimioterapia. O agrião, o alho, tem substâncias que destroem células cancerosas de câncer de fígado, carcinoma hepatocelular, resistente a múltiplas drogas. O galato de pigalocatequina do chá verde destrói células de câncer de pulmão mais eficientemente do que um quimioterápico chamado cisplatina. As saponinas contidas no tofu, principalmente, aumentam a eficiência de um quimioterápico chamado vinblastina contra o câncer de cólon, inibindo a proliferação, angiogênese e metástase. O trigo germinado foi usado para pessoas que tinham câncer de mama, que fizeram 4 quimioterapias. As que usaram trigo germinado, 30 que usaram trigo germinado, 5 tiveram leucopenia febril. 30 que não usaram trigo germinado, 15 tiveram leucopenia febril, porque ele protege contra a mielotoxicidade da quimioterapia. Ele tem a pigenina, que impede a destruição dos glóbulos brancos, clorofila, que restaura a síntese da hemoglobina. A pigenina demonstrou destruir células de câncer de mama, colo, ovário, útero, próstata, fígado e leucemia mieloide resistente. E ele tem vitamina B12. Então, a alimentação ideal para quem tem câncer é a alimentação totalmente vegetariana, integral, tendo como fonte de vitamina B12 o trigo germinado, a lentilha germinada. O trigo germinado tem substância que destrói o câncer,
que estão potencializadas pela germinação, não foram desnaturadas pelo cozimento, além de ser fonte de vitamina B12. Linhaça germinada destruiu câncer de mama. Implantaram câncer de colo do útero embaixo da pele de camundongos. Deram caseína, que é a proteína do leite, o tumor não parou de crescer. Deram soja, o tumor reduziu 43%. Deram soja germinada, o tumor reduziu 100%. Para germinar o trigo, pega-se o trigo integral, coloca-se num copo com água, espera-se 24 horas, espalha-se sobre um papel filtro úmido, espera-se mais 24 horas, ele está germinado. O trigo e a lentilha germinados devem ser usados para os pacientes portadores de câncer, para aumentar as possibilidades de reversão do câncer e remissão. Não deixe ele ficar grande assim, que ele pode embolorar. Tem que ser usado, consumido em 2 dias. E o pão com trigo germinado, chamado pão dos essênios, para os pacientes com câncer. Deixa-se 24 horas de molho o trigo, depois 24 horas sobre um pano de prato úmido, depois bate-se no liquidificador aos pouquinhos, ele vai estar todo germinado. Se faz a massa, se coloca alho, sal marinho, se coloca no forno a 200 graus 20 minutos e tira-se do forno, ele fica macio, saboroso, delicioso. Pão dos essênios, pão com trigo germinado, bolacha com trigo germinado, com patê de tofu com tomate seco, para os portadores de câncer. Mulheres comuns, tirar o sangue, centrifugar, obtirar o soro. Botar o soro dessas mulheres em contato com 3 tipos de células de câncer, em placas de cultura. Nada aconteceu. Mudar a alimentação delas, depois de 2 semanas, o soro delas destruiu as células de câncer de mama. Portanto, a pessoa com câncer, fazendo alimentação anti-câncer, ela vai ficar com sangue, com milhares de componentes químicos que destroem as células cancerosas de maneira mais eficiente que a própria quimioterapia. Essa alimentação é para portadores de câncer. Café da manhã, chá verde, que contém galato de pigalocatequina, que destrói o câncer. Arroz integral, 1 colher de sopa de semente de gergelim, 1 colher de sopa de semente de linhaça. O gergelim e a linhaça têm que ser tostados para eliminar o cianeto, que o cianeto é tóxico, depois batidos no liquidificador e guardados na geladeira para evitar a oxidação do ômega 3. Aí 1 colher de sopa de semente de gergelim de linhaça moída sobre o arroz, tofu, legumes e verduras, trigo germinado e lentilha germinada. Esse é o café da manhã completo, nutritivo e composto de alimentos que destroem o câncer. E o almoço, novamente o chá verde, o arroz integral, a semente de gergelim de linhaça moída, o trigo germinado, a lentilha germinada, a salada, complementado com uma sopa. Essa sopa tem legumes, cenoura, cebola, nabo, cogumelo shiitake. Todos esses alimentos têm componentes que destroem o câncer. Desliga-se o fogo, enquanto está mornando a sopa, mistura-se um pouquinho de miso, que é uma pasta de soja fermentada, muito rica em inibidores da protease, que destrói o câncer, tofu, algas marinhas, que também tem fucosan, que destrói o câncer, e cebolinha. Então essa alimentação junto com a atividade física. Agora vamos aos casos clínicos. Nós apresentamos em 2011 no congresso do AICR, American Institute for Cancer Research, que é o Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer. Apresentamos esse pôster, onde vocês veem lá no meio um tumor no cérebro que regrediu, somente com a nutrição anticâncer, que estaria à esquerda exemplificada, e a atividade física, e apresentamos mais 6 casos. Agora estamos trabalhando num Intervention Clinical Trial, quer dizer, uma série de muitos pacientes para ser publicados. Esse é o International Journal of Nutrology, onde foi apresentado pela doutora Terezinha Silveira, junto comigo. Foi apresentado um programa de nutrição e atividade física para a regressão do câncer, que é o programa que estou apresentando para vocês. Esse caso, eu vou exemplificar alguns casos clínicos para ficar mais elucidado. Então, a alimentação preventiva é a que eu falei inicialmente. Agora estamos na alimentação reversível. A preventiva usa cereais integrais, feijões, legumes, verduras, frutas, 80% da refeição. E 20% um frango, um peixe
e substitui o seu leite ou queijo no café da manhã, como eu já falei. Agora, alimentação reversiva para pacientes com câncer, depois que sararem o câncer, depois de uma remissão prolongada, eles passam a alimentação preventiva, não passam mais a alimentação cancerígena. Então, esse caso foi descrito na revista Nutrition and Cancer, não é um caso meu. É uma senhora que teve um sangramento vaginal. Constatou-se que ela tinha um câncer de endométrio dentro do útero. Então, procedeu-se à retirada do útero, dos ovários, das trompas, e constatou-se que o câncer era localizado, que ela estaria potencialmente com grande chance de remissão. Mas ninguém falou para ela mudar a alimentação. Continua a tomar leite, queijo, manteiga, que são alimentos que estimulam a progressão do câncer. E 2 anos depois, ela estava com câncer disseminado no abdômen, essa tomografia de cima, ascita neoplásica, tumores implantados no peritônio e no epíplon. Então foi programado para ela uma quimioterapia paliativa. Ela recusou-se a paliativa porque iria deprimir muito a imunidade dela e não iria curá-la. Ela conheceu o Sr. Lin, que era um pesquisador, que de acordo com os oncologistas, em comum acordo, fez um tratamento semelhante ao nosso, idêntico ao nosso. O que ela põe a mais é um suco de cenoura, beterraba e maçã, que ela tomava com bastante frequência. Mas ela fazia a nutrição anticâncer, exatamente como nós fazemos, atividade física em contato com o sol. É necessário tomar sol no mínimo 10 minutos, com exposição total da pele, ou nos braços, nas pernas, 20 minutos, entre 10 da manhã e 3 da tarde, para a produção de vitamina D. Não mais do que isso para evitar câncer de pele. Bom, essa senhora, ali no gráfico, vocês veem uma queda impressionante do marcador tumoral, que em 1 ano estava normal, em 1 ano a tomografia dela era normal, com desaparecimento de todos os tumores e da ascite. Aí tem uma curva ascendente que vocês estão vendo, porque ela começou a usar óleo na comida. Tirou o óleo, a curva foi descendente novamente, 1 ano e meio era considerado em remissão. Esse paciente também não é meu, é de um outro médico. Ela tinha uma dor na região direita do abdômen, no toque retal um tumor de 10 centímetros, na colonoscopia tinha um tumor vegetante, foi feita biópsia, a biópsia ficou em dúvida que tipo de tumor que era, 5 meses de alimentação reversiva, outra colonoscopia revelou ausência de tumor, com um segmento muito prolongado. Esse paciente é meu paciente, ele tinha um tumor de próstata, um câncer de próstata, de 18 fragmentos na biópsia, 2 tinham câncer. Ele fez alimentação reversiva, ele fez atividade física, banhos de sol diariamente, fez tudo direitinho. Depois de 2 anos, nova biópsia, 24 fragmentos direcionados para o ponto onde tinha dado o câncer, revelou ausência de neoplasia. Ele tem agora 4 anos de seguimento. Esse paciente tirou a próstata, fez a prostatectomia, 2 anos depois, não mudou a alimentação, continuou com queijo, manteiga, que promove a progressão do câncer. 2 anos depois, o PSA, que devia estar perto de 0, que é produzido pela próstata, estava 33. Fez radioterapia, foi para 44. Quer dizer que o tumor não era na loja prostática, já estava nos gânglios pélvicos. Com o nosso tratamento de 44 em 1 ano, foi para perto de 0. E assim permanece até hoje perto de 0. Essa senhora tinha um tumor no cérebro, um tumor muito grave, chama-se astrocitoma anaplásico. Ela tinha um tumor operável, mas ela estava grávida de poucos meses, demorou para decidir se operava ou não operava, o tumor foi crescendo. Quando ela veio consultar comigo, o tumor era muito grande, inoperável, tinha somente a biópsia, fez radioterapia, piorou. Com o nosso tratamento, ela foi melhorando clinicamente, astrocitoma, e depois de 2 anos, o tumor mostrou uma regressão, e na sequência, ele desapareceu, ficando só uma cicatriz, uma gliose. Essa senhora, aí em cima tem um tumor, embaixo tem tumor. Ela ficou 9 anos bem, a filhinha dela já tinha 9 anos, quando ela voltou a comer alimentação comum, com queijo, manteiga, carnes, doces, e aí o tumor voltou e ela veio a falecer depois de 9 anos de remissão. Então o paciente que faz dieta reversiva contra o câncer, quando o câncer desaparece, deve fazer dieta preventiva.
Se voltar a fazer a dieta tumorgênica, ele poderá ter recidiva. Essa senhora tinha um tumor muito grande no músculo glúteo, que já invadiu o abdômen. Esse branco é o tumor invadindo o abdômen, por trás do peritônio, sem contraste. Então, o que acontece? Essa senhora tinha um tumor muito grande, fez uma cirurgia oncológica enorme, muito bem feita, cirurgião muito bom, no Hospital do Câncer, São Paulo, Fundação Antônio Prudente. Foi ressecado o ânus, o reto, foi feito colostomia, foi resecado vários músculos glúteos, foi ressecado o terço superior da vagina, o ureter, fez uma cirurgia enorme. Mas, infelizmente, depois de 3 anos, o tumor voltou. Aí ela estava com indicação de amputação do membro inferior direito. Veio a consulta comigo, eu conversei com o ortopedista para esperar um pouquinho antes de amputar. Ela fez a dieta reversiva, fez a dieta preventiva, fazem 11 anos, o tumor perdeu a agressividade, diminuiu, mas não desapareceu, mas não amputou a perna, o membro inferior direito. Mas ela faz a dieta preventiva, não reversiva. Esse senhor tinha um câncer metastático na parótida. Foi removida a parótida era normal, havia implantes de câncer indiferenciado, carcinoma indiferenciado. Foi programado 40 radioterapias, ele não quis fazer, fez uma só. Ele fez a nossa nutrição anticâncer, atividade física, sol, durante 1 ano alimentação reversiva, durante 29 anos alimentação preventiva. Hoje ele está com 80 anos. Essa senhora tinha um mioma que estava baulando o saco gestacional, aquele pontinho branco, lá em cima é um bebezinho, um embriãozinho. Estava sangrando em processo de aborto, com alimentação reversível, o mioma regrediu, o saco gestacional parou de ser comprimido, parou o sangramento, aquele branquinho embaixo é o bebezinho que cresceu, nasceu, hoje ele tem 20 anos. É um exemplo de desaparecimento de um tumor benigno, de mioma. Essa senhora tinha um nódulo mamário, que se revelou um câncer numa biópsia, fez 2 meses de dieta reversiva, depois de 2 meses tirou o quadrante, não encontrou-se mais nada, ausência de neoplasia. Esse senhor tinha um câncer de próstata, dieta reversiva por 11 meses, nova biópsia, ausência de câncer. Esse senhor teve um infarto, a artéria descendente anterior, 90% de obstrução, pôs um stent. A coronária direita, 70% de obstrução e a circunflexa irregular. Depois de 4 anos de dieta preventiva, porque os glóbulos brancos estão continuamente tentando remover as placas de ateroma que obstruem as coronárias. Come queijo, come manteiga, você está pondo mais gordura que o glóbulo branco consegue remover. Eu só tirei leite, queijo e manteiga e introduzi os cereais integrais. Fiz dieta preventiva para ele. Depois de 4 anos, aquela obstrução de 70% foi para 40%. A coronária descendente anterior não tinha reestenose e a artéria circunflexa não tinha mais irregularidades. Esse menino era um tumor no cérebro, ependimoma, um tumor muito agressivo, muito grave. Foi operado, fez quimioterapia. Eu fiz para ele nutrição preventiva, mas a proteína animal aumenta o IGF-1 produzido no fígado. E o IGF-1 alto causa a progressão do câncer. Então a dieta preventiva é para prevenir, não é para reverter o câncer. Realmente o câncer voltou depois de 1 ano, fez nova cirurgia e agora está com a dieta reversiva. Ele andou falhando com a dieta reversiva, houve mais uma recidiva, operou, agora ele está bem, está com 16 anos. Esse senhor, ele tinha câncer de próstata com metástases na coluna e no crânio. O oncologista falou que ele ia ter 1 ano de vida. Ele viveu 5 anos muito bem, viajando, trabalhando, com a dieta reversiva. Quando ele abandonou, passou a uma dieta tumorgênica, o tumor aumentou e ele faleceu. Esse senhor tinha um câncer no reto, um tumor muito grande no reto. Fez biópsia, 1 mês e meio de quimioterapia e radioterapia. Aí ele tinha que operar, ressecar o reto e fazer uma colostomia. Mas ele consultou comigo, ficou 8 meses fazendo a dieta reversiva, atividade física, sol. Quando conseguiu vaga para ser operado, foi ser examinado, não se encontrou mais nada, não precisou operar, só está em seguimento, hoje já há 7 anos.
Esse senhor tinha um câncer de esôfago, porque ele bebia, fumava. Ele era professor de psicologia e pedagogia. Ele foi trazido aqui, mal podia andar, estava muito emagrecido, pálido, com um tumor enorme no pescoço, com o pescoço fletido para a esquerda. O tumor tinha o tamanho de um melão. Então, com a dieta reversiva, depois de um mês, ele melhorou o estado geral, falou que o tumor estava diminuindo, embora eu não tivesse comprovado isso. Depois de 3 meses, ele voltou, me falando que o tumor desapareceu. Eu fui olhar, só tinha uma ferida onde tinha um tumor do tamanho de um melão. Falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo toda a dieta reversiva e estou correndo 7 km por dia. Mas depois de 6 meses ele voltou à alimentação tumorgênica, houve recidiva e óbito. Mas ele me mostrou que a dieta reversiva é muito importante. Essa senhora tinha um carcinoma de mama, uma nutricionista, ela está já há 10 anos muito bem, fez 3 anos de dieta reversiva e agora está na dieta preventiva. Essa senhora tinha câncer de mama, depois de 3 anos de dieta reversiva, placa de ateroma na carótida de 75% de obstrução foi para 25% e de 25% na outra carótida foi para 0. Câncer de bexiga, tinha indicação de cistectomia, repetindo a cistoscopia. Depois de 2 meses, constatou-se que o câncer já não estava invadindo a musculatura, foi apenas cauterizado o câncer na mucosa e não fez a retirada da bexiga. Essa senhora é daquela pesquisa publicada no International Journal of Nutrology. Uma senhora com 7 semanas de gestação, sentiu uma dor no abdômen, achou-se que era uma apendicite, submetida a uma cirurgia, uma laparotomia. O apêndice foi retirado, mas estava normal, mas tinha um grande tumor de ovário, com quase 500 gramas, hemorrágico e supurado. O tumor de ovário é traiçoeiro, porque ele não dá sintomas, que o ovário é solto. Quando ele dá sintomas, ele está disseminado no abdômen. Então foi tirado o ovário, foi dito a ela, olha, o risco de disseminação desse tumor é 80%. Então precisamos fazer 4 quimioterápicos imediatamente. Temos que fazer o aborto. Mas ela recusou a interrupção da gravidez. Ela não fez a quimioterapia, fez a alimentação reversiva, Cancer Reversion Nutrition Physical Program, um programa de nutrição e atividade física para a reversão do câncer. Ela foi evoluindo bem durante a gestação, fazendo ultrassom mensal. Aqui a criança já tinha 1 ano e 3 meses, ela mantém os ultrassons e não teve nada relacionado com câncer de ovário até o momento, persiste com a dieta preventiva. Essa senhora tem um melanoma disseminado, com metástases pulmonares, metástases na pele, fazia transfusão de sangue cada 2, 3 meses. Ela estava muito mal, muito mal. Eu falei, e fazendo quimioterapia, eu falei, no seu caso, a quimioterapia não está adiantando, e está diminuindo muito a sua imunidade. Se fosse em mim, eu parava a quimioterapia. Ela parou, ela está melhorando, depois de 3 anos, ela está clinicamente muito melhor, quando ela tinha semanas ou meses de vida, quando ela veio aqui a primeira vez. Agora ela teve um problema familiar, a mãe morreu, ela ficou muito deprimida, mas ela voltou a fazer a dieta reversível. Esse é o último caso que eu quero mostrar para vocês. É um senhor que é um advogado, ele tinha 70 anos quando ele veio aqui. Ele veio aqui contando o seguinte: doutor, eu tenho câncer de próstata. Feita a biópsia, todos os fragmentos tinham câncer. O urologista, o professor Miguel Zruge, falou que a minha próstata era dura que nem pedra, que tinha que operar imediatamente. Mas fazendo os exames pré-operatórios, foi constatada insuficiência coronariana e operei a coronária. Aí o doutor Zruge falou que não pode mais me operar, indicou a radioterapia. Então, após a consulta comigo, iniciada a alimentação reversiva, ele informou ao doutor Zruge o que eu estava fazendo, mandei uma carta para o doutor Zruge, e ele não fez a radioterapia, só faz a alimentação reversiva. Ele tinha 70 anos, hoje tem 76 anos, o PSA diminuiu, a próstata está normal ao toque, ele tem atividade profissional normal e faz atividade física diariamente e está evoluindo muito bem. Então, para finalizar, a alimentação preventiva deve ser usada em saúde pública
isto é, substituir a farinha branca de trigo pela farinha de trigo integral em tudo, pão, bolo, bolacha, mas não misturar farinha refinada. Pode misturar farinha de centeio ou aveia, que também são integrais. E leite, queijo e manteiga deixar para um uso mais esporádico, procurar usar o tofu, o patê de grão de bico, ou outro patê para substituir os lácteos, porque embora eles sejam muito nutritivos, eles se relacionam com o aumento no risco de câncer, de mama e de próstata, e outros tipos de câncer. E para os pacientes portadores de câncer, aqui está uma ajuda muito grande, que deve ser usada por eles, deveria ser usada pelos médicos e nutricionistas que estão assistindo essa apresentação. Em aproximadamente 70 pacientes que nós tratamos, houve 90% de remissão, quando tiveram adesão completa ao nosso programa de nutrição e atividade física. Então, mais ou menos 90% estão em remissão. Adesão parcial, 50% em remissão, não adesão, 70% de óbito. A grande maioria dos pacientes com adesão completa ao programa entraram em remissão, o mais antigo, como eu mostrei, há 30 anos. Metade deles não tiveram influência da quimioterapia, portanto, a nutrição anticâncer tem um efeito independente da quimioterapia, mostrando o seu real valor. Aqueles que quiserem mais informações, podem adquirir o nosso livro, onde tem essas evidências científicas bem documentadas, a conduta prática para a prevenção do câncer, a conduta prática para a reversão do câncer e todas as informações científicas. A população para prevenir o câncer, a diabetes, o infarto, o AVC, a população pode ler o livro e praticar. Os pacientes portadores de câncer podem usar o livro como referência, mas precisam da assistência de um nutrólogo ou de uma nutricionista especializado no programa de nutrição e atividade física para a reversão do câncer, para serem acompanhados. Agradeço muito. O livro está disponível na Livraria Cultura ou através do consultório, nesse telefone. Vocês podem ligar para o consultório, que a secretária manda o livro pelo correio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço a todos.